Tudo que você tiver, por um coração cansado e só, quando a voz do vento lhe disser, toda a estrada tem poeira e pó. Quando tudo que você puder for chorar sem saber como se despedir de passados tão bonitos que precisam ficar, pois o tempo nos exige seguir. Quando o frio lhe couber nas mãos e calafrio como é, quando não mais importa ter razão e a verdade é só de quem souber. Persista na semente que ainda não floriu, não deixe de amar só porque ninguém viu. Reverencia tudo que te machucou, verás que a luz do dia sempre te abraçou. Quando tudo que você tiver for um coração cansado e só, quando a voz do vento lhe disser, toda a estrada tem poeira e pó. Quando tudo que você puder for chorar sem saber como se despedir de passados tão bonitos que precisam ficar, pois o tempo nos exige seguir. Quando o frio lhe couber nas mãos e calafrio como é, quando não mais importa é ter razão e a verdade é só de quem souber. Persista na semente que ainda não floriu, não deixe de amar só porque ninguém viu. Reverencia tudo que te machucou, verás que a luz do dia sempre te abraçou. Boa noite a todos. Sempre com muita alegria, né? Que a gente retorna, fazer mais um estudo. E hoje o nosso tema, que nos foi encomendado, é um tema muito atual, que acomete muitas pessoas, que é a melancolia. Por curiosidade, eu fui buscar lá no dicionário o que significa a melancolia. A melancolia é o estado de grande tristeza e desencanto geral. E ela é sinônimo de depressão. Então, eu acho que a gente começa com uma melancolia, com crises de melancolia, e vai chegando lá no quadro depressivo. Quando a gente fala em quadro depressivo, sobre o ponto de vista médico e psicológico. Então, isso que é a melancolia. E hoje, no Brasil, 2021, segundo dados estatísticos, 11,3% da população brasileira sofreu e continua talvez sofrendo de melancolia ou de depressão. Isso são os dados
que chegam até os postos médicos, que chegam até a estatística. Eu acredito que seja até um número maior do que isso. Então, nós vamos buscar um pouquinho lá no José Carlos de Luca, nosso companheiro sempre aqui, né? Muito especial, sempre com muitas elucidações para a gente, num livrinho dele chamado Olho Mágico. E eu escolhi, então, 2 capítulozinhos para compartilhar com vocês aqui, porque eles são muito importantes para a gente estar ouvindo e vendo de que forma nós vamos fazer para ficar fora dessa estatística. Por quê? Hoje, se você tiver um problema de melancolia, se você tiver um problema de depressão, além de todo o seu prejuízo psicológico, seus prejuízos de relacionamento, de vida, de qualidade de vida, você ainda vai ter um prejuízo maior, um prejuízo financeiro, você não consegue ter o sustento de sua família. E às vezes vai dar tanto trabalho para a sua família, que às vezes envolve toda a comunidade familiar nesse problema também. Porque imagine uma mãe depressiva, como que os filhos vão se sentir? Como que ela vai dar conta, com a melancolia, com a depressão, de cuidar dessas crianças? Se for um pai, então, às vezes provedor da casa, como é que vai ser isso? Então vamos ouvir com atenção o que José Carlos de Luca tem a nos falar, que nós podemos aproveitar para que nós possamos não só ajudar pessoas que estejam com depressão, mas também que a gente se policie, que a gente tenha uma conduta nossa interior de prevenção dessa melancolia, dessa depressão. Então ele diz assim: não há quem passe pela vida sem enfrentar alguma espécie de crise. São períodos mais ou menos longos de amargura, de doenças, de desastres financeiros, de privações, de obstáculos, de solidão afetiva, de perseguições, conflitos íntimos, só para lembrar alguns exemplos. Então, qual de nós aqui que não passamos por algum desses conflitos aí? Uma doença da família, um desastre financeiro, um obstáculo, uma solidão afetiva. Todos nós já passamos em algum momento por isso. Nada obstante, as crises propiciam oportunidades valiosas de crescimento. Dionísio da Silva, estudando a palavra crise, sustenta haver consenso entre diversos pesquisadores de que ela compreende a ideia de uma ruptura com o estado anterior. Quer dizer, quando você está em crise, você rompe com um estado de tranquilidade que havia anteriormente. Eis aí a finalidade última do sofrimento, provocar uma renovação positiva em nossa vida. Então a gente tem que estar preparado para quando você tem uma crise, você ter olhos para esta crise de uma maneira diferente daquela em que você cai diante da crise. Você tem que ver como uma oportunidade. Se, por exemplo, alimentamos-nos incorretamente, apesar de tudo o que hoje se conhece sobre nutrição, certamente poderemos desenvolver uma úlcera, por exemplo. A dor e o desconforto que ela provocará nos convidarão a adotar hábitos alimentares mais saudáveis. Então, ele está fazendo uma comparação. Se, sob o ponto de vista físico, eu estou com uma úlcera e eu vou no médico, o que o médico vai falar para você? Olha, daqui para frente você tem que comer isso, comer aquilo, seu hábito alimentar não está bom, você está comendo demasiado, você está... Enfim, ele vai te orientar para você sair dessa doença. Então, a depressão, a melancolia tem que servir para nós também como um alerta, para que a gente saia desse estado, a partir das recomendações médicas e psicológicas. A dor, quando isso ocorre, ou seja,
quando se dá a renovação das atitudes prejudiciais, a crise orgânica conduz à melhoria da saúde. Há uma ruptura com o estado anterior, o que favorece a cura. Sucede, porém, que nos instantes de maior sofrimento, mergulhamos em pensamentos tão depressivos que temos dificuldade de sair da crise. Então, se ao contrário de como fazemos quando ficamos com o corpo doente, vamos ao médico e temos um remédio, com a depressão, com a melancolia, fica mais difícil de sair. Porque como é uma coisa subjetiva, você não vai tomar um remédio e vai sair. Você carece, você precisa de se apoiar intimamente para você sair dessa crise. Vamos nos afundando cada vez mais no atoleiro do desânimo, do pessimismo. E como consequência, os problemas não se resolvem. Quando não, se agravam, gerando maiores desgastes. É um circuito perigoso em que grande parte das pessoas se encontra. Mas não deveria ser assim, pois afinal de contas a crise é o alarme que soou anunciando o momento de mudarmos o que não vai bem em nossas vidas. E justo nessa hora iremos abandonar o jogo? Logo no instante de virar o placar? Não, não podemos, pois a crise é o trampolim que nos levará a sair de onde estamos e nos arremessará ao oceano da vitória. Então nós temos que pensar assim, quando a gente está com uma melancolia, com uma depressão, com aquela tristezinha pairando na nossa vida, nós temos que fazer exatamente como a gente faz quando a gente está com uma dor de barriga. Nós devemos procurar uma saída, sempre. Tratar a melancolia e a depressão como qualquer outra doença. Então, no início, você vai falar, opa, alerta. Isso está acontecendo comigo? Se eu tivesse com uma dor de barriga, eu ia no médico. Então, eu vou procurar ajuda, centro espírita. Porque os irmãozinhos, infelizmente aqueles que ainda ficam junto de nós aqui na Terra, que ainda não se encontraram na sua missão após o desencarne, às vezes ele entra naquela vibração em que a gente está de melancolia e aproveita para ficar junto com a gente. Então você ir a um centro espírita, procurar ajuda, já é um excelente caminho. E é claro, os nossos amigos psicólogos, os nossos amigos psiquiatras, também são profissionais de saúde valiosíssimos que podem nos ajudar. Mas a gente não pode deixar aquela úlcera furar o estômago, como a gente também não deve deixar a melancolia nos destruir a ponto de acabar conosco, de nos jogar numa cama, nos trancarmos num quarto, não querer mais sair. Nós temos que ficar alerta conosco e com os nossos familiares. Quando a gente percebeu, amigos até, quando a gente perceber qualquer movimento nesse sentido. Então, o que poderíamos fazer para sair dessa crise? Quem responde é o Espírito Bezerra de Menezes, que por intermédio da mediunidade de Chico Xavier nos fala assim: diante de qualquer transe da vida, tudo venceremos se nos dispusermos a esquecer esse mal, crer no bem e servir com amor. Então, se a gente pensar essas 3 receitinhas, né? Primeiro, fixar o pensamento numa coisa diferente, esquecer, porque às vezes tem um gatilho, né? Ai, olha, eu estou numa depressão porque o meu namorado depois estava à beira de casar e me largou na porta da igreja. Esquece isso. Tem que fazer uma força para esquecer. Crer no bem, quer dizer, crer que você vai conhecer uma outra pessoa melhor ainda, que Deus fez isso para você, talvez não seja infeliz lá na frente. Crer que isso vai se resolver. E
achar um jeito de servir com amor. Então, vou fazer um serviço voluntário, vou dar aula particular para criança que não consegue aprender, vou lá na campanha do quilo, sair de casa em casa pedindo, porque isso vai me dar um alento. Tem que fazer isso. A orientação espiritual é clara. Quaisquer crises podem ser vencidas. É uma notícia carregada de esperança, pois nos diz: é possível vencer. Quando o mundo proclama que você é um derrotado, doente, falido, incompetente, Deus lhe afirma que você é vencedor, que você é forte, inteligente, são e capaz de superar qualquer crise. Deus nos vê fortes. Ele sabe quem somos. Nós é que ainda nos enxergamos pequenos demais. É uma autoimagem distorcida, irreal. Somos gigantes, porém nos vemos como pigmeus. A certeza da vitória nos estimula a cultivar esperança e otimismo, verdadeiras chaves que abrem as portas para a vitória. Se, todavia, acreditarmos que o problema é insolúvel, que a crise é invencível, que a doença é incurável, que somos fracos e pequenos demais para dar a volta por cima, vamos sucumbir mesmo, pois o que acreditamos se torna realidade. Devemos acreditar na vitória, crer na possibilidade de sucesso, de a paz reinar em nossa família, da cura de nossas enfermidades, do progresso profissional, enfim, de tudo aquilo que represente nossas necessidades materiais e espirituais. No entanto, essa conquista tem um preço. Aliás, tudo na vida tem um preço. Bezerra de Menezes menciona 3 condições para a vitória. Primeiro, esquecer o mal. Segundo, crer no bem. Servir com amor. Então nós voltamos de novo aqui. Sacode a poeira, esquece aquele cara que te fez mal, que te ofendeu, aquela pessoa que te deixou, o marido que abandonou, a esposa que não quer mais ficar casado, esquece aquela perda que você teve de um familiar, esquece o que aconteceu. Creia que pode ficar tudo bem. Creia firmemente. E para isso, para que essas coisas aconteçam, passe a servir o bem. Quer dizer, servir com amor. Então nós temos que trabalhar em alguma coisa. Então nós temos que achar algum jeito de nos tornarmos útil. Por quê? Porque aí vão estar todos os espíritos de luz te ajudando. Se você sai da sua casa para fazer o bem, quem é que vai estar junto com você? Uma legião de espíritos de luz a te ajudar, a você se levantar. Quantas vezes a vida emperra pela força que damos ao mal? Agindo, falando e pensando mal, que bons frutos poderemos colher? Jesus afirmou que toda árvore boa produz bons frutos e que toda árvore má produz frutos maus. Se a vida não caminha bem é porque não estamos sintonizados com o bem. Não é que somos maus, apenas estamos sintonizados com forças negativas e por isso a nossa vida não pode render bons frutos. Isso é uma coisa, gente, muito importante. E até sabermos, temos a certeza de que mesmo que tudo isso que a gente faça, a gente caia, bate aqui no centro espírita, bate aqui e fala, olha, não estou bem. Entendo, não estou bem. Porque nós temos aqui todo o apoio dos encarnados e desencarnados para a gente sair da crise. Eu digo isso porque eu mesmo já saí de crise assim, batendo no centro espírita. E fazemos essa conexão com as forças do mal quando, por exemplo, guardamos mágoas, carregamos culpas, falamos mal das pessoas, alardeamos tragédias,
cultivamos pensamentos negativos, medos, doenças, preocupações, como também nas vezes em que deliberadamente agimos prejudicando o próximo. Olha que interessante. No meu caso é sempre assim. É quando eu estou com muito medo de doença, medo de que aconteça alguma coisa com um filho, com uma filha, não sei o quê. Pronto. Você baixa a guarda. Você baixou a guarda? Pronto. Como a gente tem mediunidade, todos nós temos, os espíritos, nossos irmãozinhos se apossam da gente. O Espírito Emmanuel sugere-nos para não nos referirmos à sombra, para que a sombra não nos envolva no caminho. De tanto andar no lodo, acabamos nos sujando. E quantas vezes atribuímos nossos problemas à conta da falta de sorte, da inveja dos inimigos, da ação dos obsessores? É bom pensarmos no que nos diz Allan Kardec, que todos aqueles que são feridos no coração pelas contrariedades e decepções da vida, interroguem friamente suas consciências, que busquem primeiro a origem dos males que os afligem e sintam-se, na maioria das vezes, não podem dizer: se eu tivesse ou deixado de fazer tal coisa, não estaria nessa situação. A quem, portanto, devemos todas essas aflições, senão a nós mesmos? Então, vigilância, vigilância, vigilância. Oração, oração, oração. Essa é a nossa receita, para a gente estar bem sempre. Tiremos o dedo apontado para os outros. Olhemos a nós mesmos e verifiquemos quantas vezes temos sido portas abertas ao mal. Não adianta ir à missa, receber o passe, participar do culto evangélico, distribuir sacolinha de Natal, se depois de tudo isso continuamos maledicentes, críticos, amargos, magoados, medrosos, culpados, vingativos, cheios de pensamentos negativos, com ódio das pessoas. Esquecer o mal é extirpá-lo de dentro de nós mesmos. É fechar a porta para que ele não encontre morada em nossos atos, pensamentos e palavras. A gente ouvindo falar assim, parece fácil, né? Mas sabe aquela coisa assim, você vê uma coisa, um irmãozinho fazendo coisa errada, então uma coisa engraçada, caiu lá na rua, o que a gente faz? Vou contar para não sei quem que eu vi fulano lá caindo e tal. Não é assim? A gente é maledicente. A gente ainda carrega muita maledicência na gente. Às vezes você vê num negócio que quer fazer uma fofoca. E aquilo fica assim, né? Enquanto não sai, você quer encontrar um para contar aquilo. A gente é assim, infelizmente, a gente ainda tem que progredir muito. Às vezes você fica com raiva de alguém por motivos banais. Essas coisas todas, elas vão fazendo parte do nosso perispírito. E a gente tem que se livrar de tudo isso. O Espírito Emmanuel sugere-nos para não nos referirmos à sombra, para que a sombra não nos envolva o caminho. Olha, porque toda vez que você pensa ou você fala sobre algo sombrio, essa sombra nos envolve. De tanto andar no lodo, acabamos nos sujando. Melhorar, não sairemos da crise se não vencermos essa nossa sintonia com o mal. Melhorar a vida depende de quanto estamos dispostos a não ter condutas maldosas. Para ficar bem é preciso sair do mal. E como fazer isso? Tento responder. Eu me desvinculo do mal quando creio no bem e o tenho como diretriz da vida. O mal é a ausência do bem, assim como a escuridão é a ausência de luz. Estou na sintonia do bem quando exalto os aspectos positivos das pessoas ao invés de procurar-lhes os defeitos.
O bem se fixa em mim quando me entusiasmo com o progresso dos outros, em vez de ter inveja. O bem me alcança quando me aprovo e me estimulo a desenvolver as capacidades que Deus me concedeu, ao invés de ficar constantemente me criticando e me desaprovando. O bem me envolve quando sou capaz de perdoar, ao invés de guardar mágoa ou rancor. O bem abençoa a minha vida quando prefiro o amor ao ódio. O bem passa a ser o leme da minha existência quando proporciono bem aos meus semelhantes. Quando me disponho a promover o bem de alguém, estou sendo canal de auxílio divino, beneficiando-me desse fluxo abundante de energias positivas. Tudo isso que o Lucas está falando para a gente aqui é a lei da atração. É pura lei da atração. Se eu penso bem, eu tenho bem. Se eu caio um pouquinho e penso mal, ainda que sejam preocupações, que sejam medos, não mal totalmente, mas algo negativo, você atrai coisas negativas. Em última análise, podemos afirmar que a felicidade é o bem viver, o bem falar, o bem pensar, o bem agir. Felicidade é a devolução de todo o bem que sou capaz de dar a mim e ao meu semelhante. A vida me devolve o que eu dou a ela. Na grande maioria dos casos, dor e sofrimento são devoluções do que plantamos nesta ou em outras existências. Daí ser possível entender a lógica do programa espiritual traçado pelo Dr. Bezerra de Menezes, na medida em que ele nos propõe uma nova lavoura, com atitudes positivas, amorosas, alegres, elevadas, livres da erva daninha do mal. Então, muitas vezes a gente até pergunta assim também, né? Fica naquela dúvida. Eu não sei por que tem uma pessoa tão infeliz aqui, ela é tão boa, gente, mas ela é tão boa. Eu nunca vi nada de errado nessa pessoa, é boa demais, demais. Então a gente não pode esquecer disso que o De Luca está explicando para a gente. Plantamos nesta, somos o que plantamos nesta ou em outras existências. Porque às vezes a pessoa já se conscientizou, ela é boa, mas ela está carregando alguma coisa que ainda está se depurando de uma outra existência. Mas se a gente não tomar uma atitude de ser bom agora, quando a gente vier de novo, a gente vai ter outros problemas. E assim, pela lei da devolução, colheremos o bem que plantamos. O bem que quero colher é o bem que devo plantar. Muitos querem uma vida boa, mas não se esforçam para ter uma vida boa. Em todo 1º de janeiro, muitos aspiram por um bom ano. Poucos, porém, estão dispostos a construir um bom ano. Queremos que o dia seja bom, mas não queremos ser bom durante o dia. Desejamos ter saúde, mas fugimos das atitudes saudáveis. Exigimos que os outros sejam bons conosco, todavia nos recusamos a ser bons com eles. A crise é a demonstração de que não estamos realizando o nosso melhor ao nosso alcance. Comprova que ainda elegemos a maldade por companhia. Se atirar uma bola amarela na parede, voltará o que para você? Uma bola amarela. Não vai ser uma vermelha nem uma azul. As bolas que hoje estão chegando à nossa vida em forma de dor e sofrimento são as que atiramos usando a força do mal. Mas esse mesmo princípio vale para as coisas boas que aspiramos. Sair da crise é trocar de bolas, isto é, trocar de atitudes e de pensamentos, elegendo aqueles que nos trarão o que desejamos. A vida que desejamos é ter a vida que precisamos levar. Então, será possível sair da crise e ter a vida que pedimos a Deus? Mãos à obra. Pede José Carlos de Luca. Eu acho que ainda dá tempo um pouquinho. Eu queria compartilhar com vocês também o pensamento que está nesse livrinho chamado Em Busca da Iluminação Interior, do Divaldo Franco. Ele é
o que recebe as mensagens da Joana de Ângeles. E ele diz assim: talvez uma das grandes lições que precisamos aprender seja algo muito simples. Não temos o poder de controlar o fluxo natural de nossa vida. Eu acho que muita gente entra em depressão, entra em melancolia, porque quer ter total controle de tudo na vida. E ele fala: não temos o poder de controlar o fluxo natural da vida. Entender essa verdade já é um grande exercício de humildade, visto que perdemos muito tempo tentando arrumar a vida e fazer com que as coisas funcionem exatamente como achamos que deveria ser, e quase nunca como elas precisam ser. Mas mesmo prosseguindo na tentativa de arrumar exaustivamente a vida, a sensação de que ainda tem alguma coisa fora do lugar sempre se faz presente. A questão é que não sabemos qual é a maneira certa de viver a vida. Ou melhor, se existe uma maneira certa, e terminamos por perambular, fazendo escolhas aleatórias. Se voltássemos o olhar para o único lugar que realmente precisa ser arrumado e que verdadeiramente temos poder para fazê-lo, experimentaríamos a tranquilidade interior que tanto desejamos. Do contrário, sofreremos os dias na aflição, na frustração e, consequentemente, na prima irmã da melancolia, que é a ansiedade. Porque antes da melancolia, antes da depressão, nós começamos a ter muita ansiedade. Então, o que a nossa Joana de Ângeles está falando para a gente aqui é o seguinte: gente, toma cuidado, porque eu fico ansioso para ganhar mais, eu fico ansioso para que meu filho arrume aquela namorada perfeita. Nós não temos muito controle. Nós temos que entregar as nossas vidas nas mãos de Deus e de Jesus. Orar, colocar nas mãos deles, de Jesus, de Deus, de Maria de Nazaré, as nossas vidas, mas colocar de verdade, não tirar mais, confiar. Porque tudo, a melancolia e a depressão, muitas vezes começa com a ansiedade. Muita ansiedade de que isso dê certo, de que aquilo dê certo. E aí as coisas fogem, a gente não tem controle. Quem somos nós para ter controle sobre tudo isso aí? Existe um Deus acima de nós. Então, quando sai alguma coisa fora do nosso controle, que às vezes é para depois, mais tarde, você ver que aquilo estava certo, você viveu um espectro de ansiedade tão grande, e essa ansiedade, ela se transforma em melancolia, em depressão. Tem um psicólogo chamado Jung que diz assim: o principal objetivo da terapia psicológica não é transportar o paciente para um impossível estado de felicidade, mas sim ajudá-lo a adquirir firmeza e paciência diante do sofrimento. A vida acontece num equilíbrio entre a alegria e a dor. Então, muito importante, ajudar o paciente a adquirir firmeza e paciência diante do sofrimento. O que esse grande psicólogo que atravessou os tempos, Jung, nos está falando? Que a vida é feita de sofrimento. E sabemos que é mesmo. Por quê? Porque nós estamos num planeta ainda de provas e expiações. Então, que ninguém queira ser plenamente feliz, porque não existe essa plenitude de felicidade e de alegria. Mas a terapia, então, não é para curar da infelicidade, é para te dar o quê? Força interior para enfrentar os reveses da vida. Então, que nós saiamos daqui com esse ensinamento de que estamos ainda em provas e expiações, que teremos muitas coisas que vão nos acontecer que a gente não vai ficar feliz.
mas que Jesus está com a gente. E que a gente peça a Jesus para ter o quê? Força e paciência nos momentos das dificuldades. E que a gente, ouça De Luca nos falando, tenham força, tenham coragem. Não entrem nesse estado de melancolia, porque quanto mais você entrar nesse estado de melancolia, mais irmãozinhos nos auxiliarão. E esse estado vai se complicando cada vez mais. Então, o orai e o vigiai. As boas obras que a gente, quanto mais triste a gente tiver, mais boas obras a gente tem que fazer, mais se atirar no serviço ao próximo, para que isso passe. Porque tudo passa. Chico Xavier nos fala. Uma vez ele estava muito angustiado e ele pediu ao Emmanuel que perguntasse para as altas esferas de iluminação o que ele tinha que fazer diante daquela complicação que ele estava. E Chico, então, recebeu de Emmanuel: olha, escreve aí o que veio para você. O quê? Tudo passa. Tudo passa. Então, Chico compreendeu que tudo passa na vida. Que a gente tem que ter força, porque tudo passa e tudo passará. E isso que nós estamos sentindo hoje por algum problema, também passará, em nome de Jesus. Que Deus abençoe todos nós, que Deus nos ampare, que Deus nos dê força, que possamos levar esses ensinamentos para a nossa vida, para que tenhamos mais felicidade interior, uma vez que a felicidade é passageira, aquela que nos rodeia. Deus abençoe a todos nós. Obrigada, gente.